FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Há possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, em 2012, de novo, verba contra enchente privilegia Pernambuco. Folha de São Paulo, PM promete cortar tráfico na Cracolândia em um mês. O estado de São Paulo usa estratégia de dor e sofrimento na Cracolândia. Correio Brasiliense, acuado, ministro joga a crise para o governo. Valor econômico, MP vai regular direito ao uso de redes das teles. Estado de Minas, sobrou tempo, faltou dinheiro. Jornal do Comércio, bombeiros reequipados. 0 hora, baixo nível de barragens ameaça energia no estado. Brasil Econômico, Brasil será o terceiro em carros em 2016. Diário da Manhã, o poder adoece. O Popular, buracos, aberto 24 horas, todos os dias, inclusive aos feriados. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador interino de Goiás, Jardel Seba, recebeu prefeitos da região sudeste e representantes da Subsecretaria Regional de Educação no Palácio das Esmeraldas. Eles participaram do lançamento de um projeto de repasse de verbas para obras emergenciais nas escolas públicas. O evento contou com a presença do secretário de Educação, Tiago Peixoto. Para começar, 32 escolas estaduais da região sudeste de Goiás recebem R$50 mil cada, quando elegem a sua prioridade para a destinação do recurso, como explica o secretário de Estado de Educação, Tiago Peixoto. O programa que a gente lança hoje tem o seguinte intuito: nós qualificamos muito os nossos gestores e agora nós chegamos à conclusão que era muito importante que eles tivessem mais autonomia financeira. Para isso, há necessidade de mais recursos nas escolas. Então, é um programa que começa pela região, pela Subsecretaria de Catalão. Nós vamos atender 32 escolas nessa primeira etapa e, a partir daí, a gente vai lançar isso em outros lugares do estado. Parte das escolas estaduais recebeu R$50 mil em dezembro do ano passado. Outras escolas receberão em fevereiro, para a satisfação do subsecretário de Educação de Catalão, Arcilon Souza Filho. Nós recebemos as escolas de um passivo muito difícil. Nos últimos 6 anos não houve investimento do ponto de vista estrutural nas nossas unidades. Agora tem um apontamento de uma verba para ser utilizada nas reformas emergenciais. O destaque é que os recursos são depositados diretamente na conta da unidade escolar, em que tem um conselho que vai gerir isso a partir de uma portaria da Secretaria de Educação. Os prefeitos da região sudeste, entre eles o prefeito de Goiandira, Odemir Moreira, presidente da Associação Municipalista do Sudeste Goiano, opinaram sobre a verba destinada pelo governo estadual para obras emergenciais nas escolas públicas. É muito importante essa oportunidade, primeiro de ter o nosso representante da nossa região, o presidente da Assembleia, como governador, e despachando muitas situações que estavam pendentes. Ele tem a oportunidade de fazer isso com mais rapidez, agora que exercendo o cargo de governador. E com certeza, tudo que ele despachar será acatado e terá sequência no retorno do nosso governador Marconi Perillo.
O governador interino de Goiás, Jardel Seba, destacou os investimentos na educação sem burocracia. O projeto da Secretaria de Educação é exatamente que o gestor da escola, amparado pelo Conselho, possa gerir esse dinheiro que vai cair na sua conta da forma que lhe for conveniente, da forma que a escola necessitar. Isso me deixa muito satisfeito. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o deputado Fábio Souza e lideranças religiosas também se reúnem com o governador em exercício. O governador em exercício, Jardel Seba, recebeu nesta quarta-feira o deputado estadual pastor Fábio Souza, que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa enquanto Jardel administra o Estado. Além do pastor Fábio Souza, estiveram também com o governador lideranças religiosas e comunitárias da região sudeste de Goiás. Jardel Seba lembrou a difícil situação pela qual Marconi Perillo passou a assumir o governo de Goiás há um ano e destacou o sucesso obtido pelo governador com a regularização dos salários, a federalização da CELG e as mudanças promovidas no IPASGO. O deputado Fábio Souza elogiou o desempenho de Jardel Seba na presidência da Assembleia e destacou as qualidades que o credenciam ao posto de governador. A presença de Jardel no Palácio, segundo Fábio, é uma demonstração do reconhecimento do governador Marconi Perillo ao seu trabalho na Assembleia. Eu vim como presidente interino da Assembleia Legislativa e ele como governador interino, e é um motivo de honra para a Assembleia Legislativa, porque é o nosso presidente que, assumindo o governo do Estado, demonstra o reconhecimento do governador Marconi, do vice Zé Hélito, pelo poder legislativo, não só como co-parceiro, mas também no significado importante democrático para a Assembleia Legislativa. Então eu vim aqui reconhecer esse valor, reconhecer o trabalho do Jardel, saber o quão importante ele é para a nossa casa e também para o nosso Estado. Jardel Seba, que é presidente da Assembleia Legislativa, assumiu o governo durante viagem do governador Marconi Perillo e do vice José Ellington. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. 120 municípios goianos serão beneficiados pelo programa Goiás Sinalizado do Detran. Será celebrado o termo de convênio com os municípios, em uma primeira fase, um quantitativo de municípios a serem atendidos, e o Detran executa a sinalização horizontal e sinalização vertical de trânsito nessas cidades. Nas cidades que receberam o rodoviário urbano, então logo haja a conclusão do trecho de recuperação da asfáltica, nós já também fazemos a sinalização horizontal e vertical e a depender dos projetos que nós temos nos municípios, isso também é expandido para outras ruas e outros bairros desses municípios que receberão o Goiás sinalizado nessa primeira fase. Nossa expectativa é que até o meados de janeiro os convênios sejam firmados com esses prefeitos e tão logo isso aconteça, nós partimos para a fase de execução. Em uma segunda etapa que talvez ainda possível em 2012, estamos avaliando. Esse é o presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, falando do programa Goiás Sinalizado, que vai beneficiar 120 municípios goianos. Agora 7:09. Torcedor goiano poderá ser cadastrado para frequentar os estádios de futebol. Se por um lado o futebol tem por finalidade o lazer e um momento de alegria, por outro tem trazido problemas e tristezas a muitos. São as consequências da violência que ocorre dentro e fora dos estádios. Em Goiás, no período de um ano, 5 pessoas morreram devido a conflitos de torcedores. Muitos defendem, inclusive, o fim das torcidas organizadas. Na Assembleia Legislativa tramita um projeto de lei que pode contribuir para amenizar o problema. Se aprovado e transformado em lei, o torcedor terá que ser cadastrado para entrar nos estádios. O seu autor é o deputado Daniel Messaque, do PSDB. A preocupação que nós temos é com o sentido de garantir a segurança e a tranquilidade para que as famílias possam ter ali acesso ao estádio. E este cadastramento, ele demanda algumas situações onde as cadeiras também serão numeradas e a identificação deles possibilitará também a identificação daqueles que praticam a baderna, que vão no estádio
estádio apenas para provocar distúrbio. Desta forma, nós teremos condições de punir aqueles que patrocinam estas anarquias e, se for o caso, até por um certo período de tempo, proibir o acesso deles aos estádios. Então nós pensamos que esse projeto, ele atende e muito esta questão aí da demanda no que diz respeito à questão da segurança nos estádios. Esse projeto já houve uma discussão no sentido, ele demanda ali uma parceria da Secretaria de Segurança, demanda também da administração dos estádios, no sentido de realmente fazer com que esta lei possa ser bem aplicada. O que nós estamos fazendo é oferecer ali às instituições, à nossa Secretaria de Segurança, ao Poder Judiciário, condições para que eficientemente possa ter um controle maior sobre a torcida que frequenta o estádio. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. Política nacional. Dilma antecipa fim das férias e retorna a Brasília hoje. Depois de 10 dias de descanso na base de Aratu, na Bahia, a presidente Dilma Rousseff retorna nesta quinta-feira a Brasília. Segundo assessores, a volta não foi antecipada por conta das enchentes que atingem diversos estados do país, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, interrompeu o descanso para tratar do tema. Ontem, ela se reuniu com o ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional. Nos próximos dias, a ministra deve passar um relato à presidente sobre o prejuízo provocado pelas chuvas em áreas do país. Dilma, no entanto, deve voltar a ter compromissos oficiais apenas no início da próxima semana. E a oposição cobra ministros por recursos na prevenção de desastres. O PPS e o PSDB na Câmara apresentaram nesta quarta-feira requerimentos endereçados aos ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, solicitando informações sobre os investimentos e as ações referentes à prevenção de desastres naturais. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o Ministério da Integração Nacional canalizou 90% dos recursos para Pernambuco, estado do ministro Fernando Bezerra. Para o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, a informação representa mais um escândalo nacional. E ao invés de cuidar do país, cuida da sua base eleitoral, em detrimento aos grandes casos, aos grandes desastres que nós tivemos em 2011, que não houve ação imediata e eficaz do próprio Ministério. Já o deputado Stepan Nercessian, do PPS Carioca, criticou Bezerra por ele ter se ausentado de suas atividades justamente num período considerado crítico para o parlamentar. O retorno apressado do ministro a Brasília foi mais um reflexo de defesa pessoal. São as chamadas férias não merecidas. Sabe que nesse período é um período que está acontecendo e ele não volta por causa da chuva, por causa das enchentes, ele volta por causa da denúncia. Nercessian disse ainda que os brasileiros já não aguentam mais a repetição das mesmas cenas no início de cada ano. Se você pegar os jornais de um ano atrás, os telejornais, você pegar as autoridades dando entrevista, não precisava nem gravar de novo, você podia só reproduzir o que é feito, porque a conversa é a mesma, que vai tomar providência, aparece alguém de helicóptero, de bota, capa, chega lá, promete que vai liberar a verba imediata. A oposição também estuda convocar o ministro Fernando Bezerra para que ele preste esclarecimentos à Câmara antes do fim do recesso parlamentar. Com informações de Brasília, Apolos Neto. E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, se defendeu ontem das acusações de favorecimento ao estado dele. Bezerra negou que Pernambuco tenha sido beneficiado com a maior parte das verbas para combate e prevenção de desastres naturais em 2011 por critérios políticos. Segundo ele, 98 milhões de reais foram destinados à recuperação dos estragos causados pelas chuvas que afetaram 18 mil famílias em julho de 2010. Bezerra afirmou ainda que a presidente Dilma Rousseff tinha total conhecimento da liberação de dinheiro para o estado natal dele. Agora 7h15. A Controladoria Geral da União recomendou em 2011 o ressarcimento aos cofres públicos de 1 bilhão e 800 milhões de reais em recursos com indícios de irregularidades em sua aplicação.
Trata-se, em geral, de verbas repassadas através de convênios a estados, municípios ou organizações não governamentais para ações previstas em programas do governo. O valor é recorde desde 2002, quando a Controladoria pediu de volta 280 milhões de reais. A Controladoria faz apenas a recomendação, que é analisada pelo Tribunal de Contas da União. Ao tribunal cabe a cobrança no âmbito administrativo. A Advocacia Geral da União também pode fazer a cobrança na Justiça. 7h15. A Polícia Federal prepara uma rede de delegacias especializadas no combate ao desvio de recursos públicos. A previsão é de que sejam criadas 17 delegacias do gênero, mas ainda não há definição sobre quais estados receberão as unidades, nem sobre quando a nova estrutura começará a operar. O Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos foi criado por uma portaria assinada pelo ministro interino da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira. Mesmo com a criação do novo serviço, não serão abertas novas vagas, segundo a Polícia Federal. A intenção é remanejar profissionais das superintendências que já atuam contra esse tipo de crime, mas não tinham essa atividade como função principal. A proposta é que esses policiais recebam qualificação específica para investigar esse tipo de corrupção. As mudanças feitas pelo ministro interino também incluem a criação do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos, subordinado à Coordenação de Polícia Fazendária. 7h16. Lula inicia radioterapia contra o câncer na laringe. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou nesta quarta-feira o tratamento com radioterapia contra um câncer na laringe. Lula chegou ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no final da manhã, quando realizou a primeira sessão da radioterapia, que durou cerca de 15 minutos. Durante a tarde, ele recebeu uma dose de medicamentos quimioterápicos, que tem a função de potencializar o efeito da radioterapia. Também à tarde, Lula recebeu as visitas do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O ex-presidente deixou o hospital no final da tarde e seguiu para seu apartamento em São Bernardo do Campo. O tratamento radioterápico vai durar entre 5 e 7 semanas, com sessões em 5 dias da semana, de cerca de 15 minutos de duração cada, sem necessidade de internação. A nova fase do tratamento tem o propósito de eliminar os resíduos do tumor, que inicialmente era de 3 centímetros. Na metade de dezembro, o ex-presidente encerrou o ciclo de quimioterapia e exames detectaram que o tumor teve uma redução de 75%. Lula, que teve o câncer na laringe diagnosticado em outubro do ano passado, deve retornar à vida política em março. De São Paulo, Raquel Sander. 7h18. Câmara analisa proposta que restringe a retenção de salário por bancos. Projeto que restringe a retenção de salário por bancos está em análise na Câmara. A proposta do deputado Manato, do PDT Capixaba, propõe um limite máximo de 30% da remuneração que poderá ser retido exclusivamente para empréstimos consignados, desde que previamente acordado entre as partes. O projeto proíbe a retenção de salários para cobrir valores referentes a cheque especial ou outros débitos bancários. O deputado Manato acredita que, em certos casos, a retenção de salários por parte dos bancos é uma ação ilegal e coloca em risco a sobrevivência do trabalhador. Por isso, o projeto visa estabelecer limites. Com esse limite, o banco não terá prejuízo e o servidor também não terá prejuízo. Por isso, nós determinamos em 30% o total, para que ele tenha 70% do uso para suas despesas pessoais. O relator do projeto, deputado Edmar Arruda, do PSC do Paraná, se declara favorável ao projeto. Para ele, o limite estabelecido no projeto é aceitável. Ele explica por que considera importante manter a possibilidade de retenção parcial do salário apenas nos casos de empréstimos consignados. Nós não podemos tirar dos trabalhadores a oportunidade de conseguir um empréstimo consignado, porque permite que ele tenha uma taxa de juros mais baixa, já que não existe nenhum risco do não pagamento por parte da pessoa que está contraindo o empréstimo. O que nós não podemos permitir é que muitas vezes o banco concede àquele trabalhador um cartão de crédito e aí na inadimplência desse cartão de crédito ou de um cheque especial seja debitado no salário dela, inviabilizando totalmente a subsistência do cidadão. Edmar Arruda ressalta também que o crédito fácil facilita o endividamento e que a maioria das famílias não tem um planejamento financeiro adequado. Daí a necessidade de estabelecer limites.
A proposta, que restringe a retenção de salário de correntistas por bancos, será analisada pelas comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. Se aprovada, pode seguir para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Amanda Martimon. 7h20. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Engenheiro é detido após receber iguanas em caixa de papelão. Um engenheiro de 29 anos foi levado para a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente de Goiânia depois de receber em uma empresa de transporte rodoviário uma caixa de papelão contendo 2 iguanas. Segundo o sargento da Polícia Militar, Divino Vieira Teles, o homem recebia a mercadoria quando o funcionário da empresa sentiu a caixa se movimentar. Ao abrir o compartimento, o funcionário encontrou os animais. Um deles estava embalado em um plástico duro que impedia seus movimentos e o outro tinha conseguido se soltar. Além das iguanas, a caixa estava cheia de papel picado. Dentro dela também foram encontrados uma lâmpada e um termômetro próprio para paludários, local apropriado para a criação de anfíbios. De acordo com o sargento, na nota fiscal da mercadoria constava apenas o termômetro. O engenheiro contou aos policiais que havia comprado apenas o equipamento via internet e que a pessoa que o vendeu disse que enviaria um brinde junto com o pedido. Segundo a delegada Lara Mello, não ficou definido se as iguanas são brasileiras ou se vieram de fora do país. A pessoa que vendeu o material será investigada. Contra o engenheiro foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos. Ele foi liberado. E o IBAMA foi acionado. 7h22. Polícia Militar de Aparecida recapturou mais de 200 foragidos da Justiça no ano passado. Na segunda maior cidade do estado, o trabalho da Polícia Militar trouxe como resultado 452 veículos recuperados, 149 armas apreendidas e 426 flagrantes realizados. Mas para o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito Alves, o que mais chama a atenção são os 242 foragidos recapturados e as 129 apreensões de drogas. Esse número de foragidos, demonstra uma fragilidade das nossas leis, do nosso sistema prisional brasileiro, O sistema realmente está falido. Nós fazemos a prisão das mesmas pessoas, 1, 2, 3, chegar ao cúmulo de prender a mesma pessoa até 20 vezes. Então isso é um dado muito preocupante para nós. E essa questão também da droga, que é uma questão hoje mundial, uma questão que o usuário muitas vezes querem tratar o usuário como questão de saúde pública, mas só existe traficante porque tem um usuário. E se não tiver um local adequado de recuperação dessas pessoas, a gente está vendo famílias serem dizimadas. Ainda segundo o coronel, a parceria com a sociedade é o que mais tem dado certo no combate e na prevenção ao crime. E uma das principais necessidades da corporação atualmente é aumentar o número de policiais em Aparecida. O coronel Silvio explica que as ações para o ano de 2012 já estão sendo planejadas. Por determinação do novo comandante, Coronel S, nós já estamos preparando também novas operações para 2012, já agora no início de janeiro, encadear várias operações, principalmente combater o tráfico de entorpecentes, fazer mais prisões, e a polícia, podem ter certeza que a Polícia Militar de Aparecida vai estar cada vez mais nas ruas, atendendo a comunidade bem, mas prendendo aqueles que infringem a lei. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. E agora o plantão nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia. Nas últimas 24 horas, 40 acidentes, 30 feridos e uma vítima fatal. 2 acidentes mais graves. Um deles foi uma saída de pista, aconteceu na J 244, no quilômetro 85, entre Novo Planalto e Porangatu. Uma moto placa KEM 0864, Novo Planalto. O condutor Jerônimo Gomes, 66 anos, vítima fatal. O outro acidente grave não teve vítima fatal, mas foi uma colisão entre um trem de carga e um ônibus de passageiros de turismo. Aconteceu no J330, próximo a Vianópolis, um ônibus de passageiros que transportava turistas de Caldas Novas retornando para Brasília. 10 passageiros ficaram feridos, dos quais 2 em estado grave. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h25. 60 presos beneficiados com a saída temporária de final de ano não retornaram. Todos agora são considerados foragidos.
No total, 379 presos do regime aberto e semiaberto foram beneficiados com a saída temporária de final de ano. Desses, 32 que deveriam voltar no dia 26 de dezembro e outros 28 que retornariam ao presídio no dia 2 de janeiro decidiram não se apresentar na data prevista. João Júnior, diretor de segurança prisional da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, explica que automaticamente os detentos são considerados foragidos da justiça. O não retorno, o que já implica? Automaticamente nós já vamos informar a vara de execuções penais, né, o juiz da execução, e o juiz vai expedir mandado de prisão e eles já vão entrar para o rol dos foragidos. Né? Se recapturado, aí pode voltar para o mesmo regime ou para um regime mais severo, aí de acordo com a decisão judicial, o juiz vai averiguar. Os 60 condenados também podem ser punidos. Mesmo que eles retornem para o regime de origem, no caso aí o semiaberto, para ele ter uma saída novamente, vai complicar, porque a fuga ela é falta grave. E falta grave automaticamente rebaixa comportamento. E o principal critério para o preso conseguir a saída temporária é que ele tenha bom comportamento. E ele tendo mau comportamento, então ele não vai conseguir a princípio. Até agora, nenhum foragido foi recapturado. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Homem acusado de estuprar a enteada de 11 anos é preso após fugir para a cidade do interior. Foragido desde novembro, quando o caso chegou ao conhecimento da polícia, o pedreiro Edinaldo José da Costa, de 40 anos, foi localizado e preso por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, na cidade de Palmeiras de Goiás, distante 90 quilômetros da capital. Segundo a titular da DPCA, delegada Ana Elisa Gomes, os abusos contra a criança, que duraram 1 ano, aconteciam sempre que a mãe da garota saía para trabalhar nos finais de semana. Era exatamente nesses momentos em que a mãe não estava em casa, estava trabalhando, em poucas horas dos sábados, onde a mãe fazia faxina e deixava a filha sob os cuidados do companheiro, certa de que nesses momentos ela estava segura, porque estava sob os cuidados desse companheiro e do padrasto, com quem ela já convivia há alguns anos, e infelizmente nessas poucas horas do sábado, essa adolescente, essa criança, acabava sendo submetida a essa situação de violência. Delegada, mais um caso de violência dentro de casa? Cada vez mais os pais, padrastos, companheiros estão envolvidos nessas estatísticas, envolvidos nessas práticas criminosas. São pessoas que cada vez tenha confiança em suas casas, em suas famílias, tenha proximidade com as vítimas e aproveitam-se dessa confiança, aproveitam-se desse convívio para então vitimar essas crianças e adolescentes. Se condenado pelo crime de estupro de vulnerável, Edinaldo, que não quis se pronunciar à polícia ou imprensa, pode passar de 5 a 15 anos na cadeia. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Apesar da redução de 63% no número de casos de dengue em Goiás, a Secretaria de Saúde alerta para que a população redobre os cuidados durante o período de chuvas. A orientação é para que a população continue mobilizada no combate ao mosquito Aedes aegypti. E a GETOP intensifica a operação tapa-buraco em pontos críticos da malha viária goiana. Cerca de 90 equipes estão trabalhando em todo o estado. Situação das rodovias estaduais é crítica diante das fortes chuvas. O projeto Rodovida Reconstrução prevê recuperação de vários pontos de GOs, como a 080, entre Nerópolis e Petrolina, 060, entre Goiânia e Trindade, 070, entre Iumas e Araçu. Outros 50 pontos devem ser reconstruídos até julho, mas na emergência atual, o diretor de manutenção e operação da GETOP, Francisco Moreira, ressalta que o trabalho de tapa-buraco é contínuo e recomenda atenção ao motorista. O nosso trabalho é um trabalho diuturno, é um trabalho permanente de tapa-buraco. Nós temos hoje 90 equipes de tapa-buraco atuando em todo o estado com o programa Terceira Via, que está ainda em atividade. E, em função disso, nós fazemos um trabalho diuturno nas rodovias que estão bastante deterioradas, estão bastante ruins,
E nessas rodovias nós estamos com essas 90 equipes fazendo um trabalho constante, um trabalho permanente de tapa-buraco. Assim como as não pavimentadas, nós temos patrulhas atendendo os pontos críticos do estado para que dê a trafegabilidade necessária ao usuário. O que pedimos é que o usuário mantenha atenção redobrada em determinadas rodovias onde esses buracos aparecem com qualquer chuva, chove à noite e aparece o buraco. E essa questão, a gente não pode saber o que a natureza nos reserva para o futuro. O ano passado nós tivemos aí pontes que rodaram, outras situações críticas aí de interdição de rodovias, mas até o momento todas as ações nossas concentraram nesses pontos críticos onde atendemos todas as demandas. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Ouvidoria do Estado recebeu quase 3.000 reclamações contra órgãos públicos. Os goianos exerceram o seu direito de cidadão no ano de 2011 ao fazer mais de 2.600 reclamações contra os serviços públicos, através do telefone da Ouvidoria do Estado, que atende pelo 0800 62 15 13. Mais de 1.400 denúncias viraram processos e outras 1.182 se referem a reclamações que foram solucionadas. A informação é do secretário responsável pela Controladoria Geral do Estado, José Carlos Siqueira, que também responde pela ouvidoria. Recebemos na ouvidoria reclamações das mais distintas áreas. Mau uso de veículo público, que nós fomos atrás, servidor que estava recebendo sem adequada prestação de serviço. Nós tivemos reclamações de servidores que tinham um comportamento inadequado do ponto de vista da relação de um com o outro durante o expediente ou fora do expediente, mas no ambiente de trabalho. Nós tivemos reclamações de maltrato pelo servidor público em relação a cidadão que buscaram serviços públicos. José Carlos Siqueira explica as medidas que foram tomadas para tornar a ouvidoria um órgão atuante. Nós ampliamos a questão do contato telefônico, também para o contato via internet, para o contato presencial, e estabelecemos o que a gente tem chamado de uma ouvidoria midiática. Nós mesmos, os servidores que atuamos na área de ouvidoria, buscando na imprensa escrita, falada e televisada, alguma reclamação do cidadão, convertendo isso numa representação aos órgãos da administração. Além do 0800 62 15 13, o cidadão pode fazer denúncias à ouvidoria por intermédio do e-mail ouvidoria@cge.gov.br. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Moradores de Goiatuba e Aruanã serão beneficiados com a casa própria. Em Goiatuba, 134 famílias beneficiadas no projeto Recreio dos Bandeirantes 1, desenvolvido em parceria da Agência Goiana de Habitação com o Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, assinaram um contrato com a Caixa Econômica Federal. A previsão, segundo o diretor técnico da AGEAB, Hélio Silva, é que as casas comecem a ser construídas já a partir do próximo mês de março. A partir da assinatura desses contratos, esses contratos vão ser enviados para a agência da Caixa de Goiatuba e esses contratos vão ser analisados e, estando tudo certo, a Caixa já vai liberar a primeira parcela para a entidade, que é o IDC, iniciar as obras, né? Daí a AGEAB vai acompanhar essas obras, vai fiscalizar e acompanhar as obras. E a partir do momento que ele atingir determinada etapa da obra, a AGEAB vai liberar o cheque moradia para ajudar, né, nessa parceria para a construção dessas 134 unidades habitacionais. Quem ficou fora aí desse primeiro chamado, aí dessa primeira assinatura, ainda pode conseguir a sua casa? Não, e quem já foi contemplado agora, esse grupo está fechado. O terreno que existe lá hoje é para atender essas 134, mas a Prefeitura já apresentou propostas aqui para mais 50 unidades habitacionais
que poderão ser construídas ou através do FGTS ou através do Minha Casa Minha Vida Sub-50. Então Goiatuba vai continuar sendo atendida com moradia. Amanhã, 130 moradores da cidade de Aruanã, que foram beneficiados nos projetos Rio Vermelho 1, 2 e 3, também assinarão o contrato com a Caixa Econômica Federal. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Bombeiros descartam risco de transbordamento do Rio Vermelho na cidade de Goiás. No início da semana, por causa das chuvas, as águas chegaram a ficar 2 metros acima do normal. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Goiás, Major Jailton Figueiredo, o volume do Rio Vermelho voltou ao normal e foi descartado o risco de transbordamento. Ele não atingiu assim, nenhuma residência, não ofereceu risco. Somente bombeiros que estão em estado de alerta, monitorando, para se caso ocorresse, a gente estendesse para qualquer eventualidade. Ele explica os motivos dos alagamentos na cidade de Goiás. O problema já vem se estendendo há anos e anos, né? É devido ao desmatamento, próximo à cabeceira, né? Que vai causando erosão, assoreia o rio, né? E a vazão da água ela toma uma velocidade muito rápida, muito intensa. Então a região é montanhosa. E nesse período ainda de chuvas intensas, o solo já está totalmente encharcado. Então a tendência não é infiltrar o solo, então transborda a água com maior facilidade. Isso tanto ao transbordamento rápido, como também a vazão rápida da água. O comandante Jailton dá algumas orientações para a população ribeirinha evitar acidentes. Que durante as chuvas, as pessoas mesmo que moram próximo das áreas de risco, manter-se atentas aos níveis das águas, das orientações do Corpo de Bombeiros, não tomar banho de churrasco, porque há risco de doenças, né, e acidentes. Não se arriscar em atravessar andando ou com veículo em ruas e pontes alagados. Não jogar também lixo ou entulhos em bueiros, quintais, ruas. Isso aí contribui também, né, para que haja um transbordamento aí. Não há o escoamento adequado da água, então contribui para o transbordamento, né, dos canais próximos do rio, né? Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E aqui em Goiânia, a Agência Municipal do Meio Ambiente registra várias áreas de alagamentos. A AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, começou nesta quarta-feira um monitoramento para identificar os pontos e analisar os fatores que levam à ocorrência de alagamentos e inundações, que trazem transtornos à população de Goiânia no período das chuvas. Segundo o presidente da AMA, Pedro Henrique Gonçalves Lira, já foram cadastradas 29 áreas de alagamento na capital e outras 130 devem ser cadastradas até o fim do mês. Depois de feito o diagnóstico do problema, de acordo com Pedro, será montado um plano de intervenção determinando os locais em que haverá drenagem ou reparos necessários. O processo, segundo ele, será rápido e a população já notará a melhora imediata. Nós já cadastramos 29 pontos, esses pontos já serão repassados às secretarias que são necessárias para poder fazer essas intervenções e a partir de hoje nós vamos fazer esse trabalho conta-gotas. Tudo que nós identificarmos a gente já vai remeter as informações para que elas sejam tomadas providência. O presidente da AMA afirmou também que o período de chuvas é ideal para esse trabalho, já que as áreas de alagamento ficam expostas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Brasil comemora o Dia Mundial do Braille. O sistema Braille chegou ao Brasil na metade do século XIX. Os textos são feitos com pontos em relevo, que permitem que as pessoas cegas façam a leitura por meio de toques com os dedos. De acordo com o presidente da Associação de Deficientes Visuais de Goiás, Alisson Azevedo, o sistema em Braille representa uma revolução para as pessoas cegas. A partir do surgimento dele, as pessoas cegas puderam ter acesso à leitura, à escrita, a livros com autonomia, independência. Então, ele foi uma revolução na vida das pessoas com deficiência. Hoje, existem até novas tecnologias existentes, como computadores com programas de leitura de tela, o audiolivro, que é o livro falado em CD, mas o Braille é o que possibilita as pessoas terem acesso à leitura e à escrita com a correção e com autonomia. De acordo com o presidente da associação, o ideal é que o aprendizado do Braille tenha início na alfabetização da pessoa cega, por volta dos 6 ou 7 anos de idade. No caso de pessoas que perdem a visão,
O ensino da linguagem deve ocorrer após o processo de reabilitação. Alisson Azevedo explica onde as pessoas podem ter acesso ao ensino do Braille. Existe o Centro de Reabilitação ao Deficiente Visual, que é CAP, que fica aqui em Goiânia, no antigo Colégio Rui Brasil, no setor oeste, próximo ao Externato São José. Pode procurar também a nossa associação, a Associação dos Deficientes Visuais, fica na rua 29A, no centro de Goiânia, que é uma viela quase em frente à Assembleia Legislativa, funcionando das 8 às 18 horas, e atendemos pelo telefone 62 3092 3132. Hoje em Goiânia, os deficientes visuais enfrentam dificuldades para ter acesso a obras em braille. Desde outubro, a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, localizada na Praça Cívica, está fechada por causa de um desabamento. O acervo está danificado e precisa ser reparado. Nós estamos batalhando muito, estamos cobrando, enviando ofícios, conversando sempre, acionando a imprensa, mas o que nós temos esbarrado na lentidão da burocracia do Estado. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O Vasco confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral esquerdo Thiago Feltri, que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Atlético Goianiense. O jogador de 26 anos será apresentado em São Januário nesta manhã. Ele assinou um contrato de 3 anos com o Vasco e chega para brigar por posição e disputar a Copa Libertadores. Já o Atlético intensifica seus treinamentos visando sua estreia no Campeonato Goiano. Enquanto o elenco atual se prepara, a diretoria corre atrás de reforços. Ídolo da torcida do Dragão, o Meia Elias, que mantém vínculo com o Figueirense, dificilmente voltará este ano para a equipe goiana. É que a multa contratual do atleta é estimada em R$1,5 milhão de reais. Sendo assim, os dirigentes buscam uma alternativa para o meio-campo. Rumores apontavam o jogador do Corinthians, Moraes, de 27 anos. Ele esteve na temporada de 2011 emprestado ao Bahia. Só que ontem, no final da tarde, ele acertou sua permanência no futebol baiano por mais um ano. 7h43. Lateral Egídio se apresenta no Goiás e diretoria corre atrás de um atacante. A diretoria esmeraldina anunciou ontem à tarde a 10ª contratação visando a temporada 2012. Trata-se do lateral esquerdo Egídio, que pertence ao Flamengo, mas disputou a temporada 2011 pelo Ceará. O jogador, que estava em negociação com o Goiás há um tempão, ontem chegou a um acordo, assinou o contrato e, inclusive, já foi apresentado. Ao todo, como nós informamos, 10 contratações até o momento. E mais uma está na mira do Goiás, um atacante, um centroavante. E a bola da vez é o atacante Chiesa, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Náutico, subiu para a Série A e pode ser reforço do Goiás na temporada 2011. A tendência em relação à diretoria, ao diretor de futebol, é que Marcelo Segurado permaneça mesmo à frente do cargo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. E no Vila Nova, mais 3 reforços devem chegar para completar o elenco que inicia a temporada. A diretoria do Vila Nova segue buscando contratações para reforçar o elenco na temporada 2012. Até o momento, o diretor de futebol do Vila, Jair Rabelo, já contratou 14 jogadores. Os goleiros Júlio César e Ed, os laterais Assis e Nego, os zagueiros Rafael Pedro, Rafael Vaz,
Pitti e Marinho, os volantes André Luiz e Luiz Marques, os meias Feitosa e Renato, além dos atacantes Dinei e Neto Potiguar. Nos próximos dias, pelo menos mais 3 contratações deverão chegar para o Vila Nova para completar o elenco colorado e se unirem aos jogadores que já estão treinando sob os comandos do técnico Roberto Cavallo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova apenas empatou em 0-0 no primeiro amistoso de preparação da equipe para o Campeonato Goiano, que começa no dia 22 de janeiro. O jogo foi contra o Morrinhos. A partida foi disputada ontem no estádio João Vilela, em Morrinhos. Os técnicos Paulo Silva e Roberto Carvalho fizeram muitos testes nas equipes, que se mostraram desentrosadas em campo. E agora Copa São Paulo de Júnior. O Goiás estreou com goleada. Foi 6-1 em cima do Águas de Lindóia, ou melhor, em cima do Flamengo do Piauí, em Águas de Lindóia. O Alviverde, então, bateu o Flamengo por 6-1 e o Goiânia só empatou por 2-2 na estreia diante do Fortaleza, em Sumaré. O Vila Nova perdeu para o São José por 2-1, São José do interior paulista. 7h46. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A inflação medida em Goiânia no mês de dezembro e o índice acumulado de 2011 vão ser divulgados hoje à tarde pela Secretaria de Gestão e Planejamento. Pacote de medidas do governo estadual deve incrementar a economia goiana. De acordo com o superintendente dos programas Produzir e Fomentar, Júlio Pascoal, os reflexos na economia devem ocorrer ainda neste semestre. O decreto, que entrou em vigor em 1º de janeiro último, modifica o imposto de importação de alguns bens, permite a mesma inscrição estadual para empresas que trabalham com atividade agrícola, mineral ou fóssil, além de isentar de ICMS os feirantes que adquirem veículos para o trabalho e diminuir em 50% o IPVA de carros de 1.000 cilindradas e motos. A medida também beneficia os produtores de leite, com a extensão do crédito outorgado de ICMS para operações interestaduais. Júlio Pascoal afirma que o pacote vem para reduzir os impactos da crise internacional. Outro objetivo é tornar o produto competitivo no mercado. Se nós aqui não concedermos incentivos, dificilmente a gente consegue colocar os nossos produtos nos mercados. Porque Goiás, por exemplo, por mais que a gente tenha consumidor, nós somos 6 milhões de habitantes, para 45 milhões no estado de São Paulo. Então qualquer empresa que está em Goiás, ela não está pensando só no mercado goiano, ela está pensando no mercado brasileiro, no mercado mundial. Então é preciso que você tenha algum tipo de subsídio para você produzir fora do mercado consumidor e colocar esse produto com competitividade no mercado consumidor. Outro objetivo é tornar o produto goiano competitivo no mercado. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o pacote do governo não vai gerar perda de receita para o Estado. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h48. E o consumo de energia elétrica cresceu em todo o país, motivado principalmente pelo comércio. Goiás registrou aumento acima da média nacional. A média de consumo de energia elétrica no país cresceu 3,4% em novembro de 2011 contra novembro do ano anterior. Em Goiás, o consumo aumentou um pouco mais, graças ao comércio aquecido, com o poder aquisitivo da população que também aumentou. Mas, segundo o gerente de comercialização da CELG, Sérgio dos Santos Júnior, só não foi maior o consumo por causa do clima, e explica. O consumo de energia elétrica no estado de Goiás, ele é muito dependente dos períodos seco e do período úmido. O estado é um estado que tem a sua economia muito forte no agronegócio, então a chuva influencia bastante. Então, quando o ano é muito chuvoso, o consumo na área rural diminui bastante, porque nós temos uma carga de irrigação bem significativa. Mas a meta em Goiás é crescer ainda mais em 2012. A expectativa, segundo o gerente de comercialização da CELG, Sérgio dos Santos Júnior, é chegar à média de 6%. É claro que vai depender muito da economia mundial, porque hoje com a globalização está tudo interligado. Então, se não houver um reaquecimento global, pode ser que nós não consigamos crescer nesse nível esperado.
Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. O superintendente do Banco do Povo, o programa de microcrédito do governo do estado, Osmar Moura, se reúne hoje às 19h30 com empreendedores de Morrinhos. O encontro será na sede da Associação Comercial e Industrial do município. Durante o encontro serão apresentadas as linhas de crédito do Banco do Povo. Começa a valer lei que proíbe empresas com débitos trabalhistas de participar de licitações. A Lei 12.440/11, que começou a vigorar ontem, institui a certidão negativa de débitos trabalhistas. As empresas têm agora 30 dias para regularizar sua situação. A partir de então, a exigência da certidão é obrigatória. No entanto, para o advogado trabalhista e conselheiro da OAB Goiás, Dailton Anchieta, a abrangência da lei vai além dos contratos públicos e licitações. A meu ver, ela tem uma abrangência muito maior. Todas as pessoas que forem adquirir imóveis deverão exigir do vendedor certidão negativa de débito trabalhista, sob pena de correr o risco da sua compra vir a ser anulada no futuro. Aquele que está em débito trabalhista não pode dispor de seus bens. Após emitida pelos tribunais regionais do trabalho e superior do trabalho, a certidão tem validade de 90 dias. A empresa só não terá sua certidão se não quitar seus débitos com o trabalhador após a sentença condenatória transitada em julgado, como explica Dailton Anchieta. O processo trabalhista ele tem dois momentos, né? Ele tem a fase de conhecimento, quando o direito está sendo discutido. E existe a segunda fase, que é a fase de execução, quando o processo trabalhista já transitou em julgado, a sentença já foi apurada através de um cálculo e a execução se iniciou. A partir daí, o devedor tem 48 horas para pagar o seu débito. E a partir dessas 48 horas, ele entra no rol dos devedores. Para o advogado, a lei vem em boa hora. Esta lei veio num momento muito importante. Existem no Brasil mais de 900 mil empresas em débito trabalhista e mais de 2 milhões de processos em execução. Então a empresa hoje, para poder se livrar ou participar, livrar dos processos e obter a certidão negativa, elas vão naturalmente acelerar os pagamentos e com isso diminuir o número de execuções trabalhistas no país todo. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Frutos do Cerrado ganham mercado na Europa. Diferentes sabores das frutas nativas do Cerrado já estão sendo conhecidos na Europa, em países como Itália e Alemanha. Segundo a Emater, é crescente a demanda por produtos como mangaba, cagaita, ubaru, pequi, entre outros. A coordenadora do projeto Fruteiras do Cerrado, Magda Alves, acredita que num futuro próximo novos países se incorporem ao consumo desses frutos, assim como ocorreu com o açaí e o cupuaçu da Amazônia. Entre os municípios que se sobressaem na produção e comercialização dos frutos do Cerrado, em Goiás, estão Mambaí, Cavalcante, Alto Paraíso, Santa Teresa, Araguapaz, Faina, Iporá e Formosa. E o Ministério da Agricultura determina novos parâmetros para o controle sanitário do leite. Produtores de leite de todo o país terão que se adequar às mudanças na contagem bacteriana total e na contagem de células somáticas. O limite exigido era de 750 mil por ml e foi reduzido para 600 mil por ml. Segundo o superintendente executivo da Secretaria de Agricultura de Goiás, José Manuel Caixeta, a redução da contagem de células somáticas não diminui a qualidade do leite. Pelo contrário, diminuiu sua exigência em razão da qualidade já existente. Hoje, podemos dizer que praticamente não existe mais o leite tipo C e B. O que é o leite tipo C e B? Aquele que tem contato com o meio ambiente. Nessa instrução normativa, que apenas corrigiu esses índices da instrução normativa 51, editada em 2002, o produtor tinha a necessidade de ordenhar o seu rebanho com ordenhadeira mecânica. Essa ordenhadeira, ao ser colocada no rebanho, já transportava o leite direto da teta
teta da vaca para o tanque de expansão e deste tanque de expansão para o caminhão coletor e dali para os tanques da indústria. Tudo feito sem o contato humano. José Manuel Caixeta explica que a medida também traz benefícios para o produtor, pois o leite tipo A tem maior valor no mercado e a Seagro mantém a verificação em todo o estado. A Secretaria da Agricultura, juntamente com a Agrodefesa, estará sim participando dessa verificação, estará junto do produtor rural, estará junto do consumidor, que é o principal interessado neste caso, porque a qualidade do leite ela vai trazer benefício para o consumidor final e também para o produtor, que tendo um leite de melhor qualidade, poderá sim agregar essa qualidade ao valor do seu produto quando da venda. De acordo com o superintendente, a nova legislação já está valendo para os produtores das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Para as regiões Norte e Nordeste, a redução só será permitida a partir de 2013. 7h55. FEComércio prevê crescimento moderado do setor para este ano. Na avaliação do presidente da Federação do Comércio de Goiás, José Evaristo dos Santos, o crescimento do setor no estado deve ficar no mesmo patamar de 2011, que foi de 4,8%, acima da média nacional de 2,33%. Segundo ele, a indústria não teve um bom desempenho no ano passado, o que pode refletir no comércio futuramente. Apesar da previsão da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas de que o setor vai sustentar a economia brasileira em 2012, José Evaristo dos Santos se mostra cauteloso. A economia não se sustenta somente em um segmento. Ela tem que ter base nos 3 setores da economia, no primário, no secundário e o terciário. O comércio está na ponta, no setor terciário. Para ele se manter, sustentar, é preciso que ele tenha os segmentos industrial, da pecuária, que são primário e secundário, também em harmonia, em base sólida. Caso contrário, o comércio jamais conseguirá se sustentar sozinho uma economia de um país. Não é essa a minha visão. Eu prefiro trabalhar com equilíbrio. O mercado, ele é um todo e não uma ponta somente na economia. Na opinião do presidente da FEComércio, José Evaristo dos Santos, o aumento do salário mínimo de R$ 545 para R$ 622 não traz grande impacto para o setor, porque grande parte dos consumidores tem renda superior. Ele diz que para haver um consumo maior este ano, é preciso garantir a geração de empregos no país. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Subiu para 66 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por causa das chuvas. A Defesa Civil confirmou 2 mortes ontem, elevando para 6 o total de mortos neste ano. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pela chuva no estado. Pois é, enquanto chove muito na região sudeste, lá no sul do país, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a situação é de seca. E cerca de 25 mil pessoas estão fora de casa no Rio de Janeiro por causa das enchentes que atingem o estado. 6 cidades decretaram situação de emergência. A pior situação está no município de Santo Antônio de Pádua, onde cerca de 12 mil pessoas tiveram que sair de casa. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não orienta mulheres a removerem de forma preventiva as próteses de seios da marca francesa PIP. O produto é alvo de um escândalo internacional por vazamento de silicone. A orientação é que as pacientes com implantes procurem seus médicos para avaliação clínica e que os profissionais também entrem em contato com as pacientes. A recomendação é contrária à da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, que defende a retirada dos implantes. Agora 7h58. E o Ministério da Educação divulgou ontem a relação de universidades e centros universitários que vão oferecer bolsas para o ensino superior pelo programa ProUni. Serão oferecidas neste semestre 195 mil bolsas de estudo que podem ser integrais ou parciais. A relação das universidades está no site www.mec.gov.br. O Consulado dos Estados Unidos começou a receber ontem inscrições para o mutirão que pretende acelerar a emissão de vistos americanos para brasileiros. Serão 2.100 vagas para entrevistas programadas para 21 de janeiro. Quem precisa de visto para os Estados Unidos e quer aproveitar esse mutirão pode fazer o agendamento pela internet. O consulado pretende realizar 12 mutirões até abril deste ano nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. O objetivo é atender a grande
procura dos brasileiros por vistos dos Estados Unidos. 7h59, noticiário internacional. O senador republicano John McCain, que perdeu as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2008, declarou apoio ontem a Mitt Romney como candidato republicano para enfrentar o presidente Barack Obama nas eleições de novembro. Mitt Romney foi o vencedor da primeira prévia eleitoral do Partido Republicano realizada na terça-feira. A presidente argentina Cristina Kirchner se recupera bem após uma cirurgia de cerca de 3 horas e meia para a retirada de um tumor cancerígeno na tireoide. A informação é do porta-voz da presidência, Alfredo Escomcimarro. Segundo o porta-voz, a cirurgia realizada ontem transcorreu sem nenhuma complicação. A presidente argentina anunciou em dezembro que estava com câncer de tireoide. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Rossana Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. A produção é do Departamento de Jornalismo do Sistema Brasil Central de Rádio. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.